E hoje eu quero ler um capítulo para vocês deste livro aqui, O Poder dos Inquietos, a arte da não conformidade. Transforme a sua energia numa poderosa ferramenta de realizações. Esse livro foi escrito por Chris Guillebeau. Ele é um autor de um best-seller bem importante nos Estados Unidos, chamado A Startup de $100. Nesse livro aqui ele traz algumas coisas bem interessantes a respeito do nosso comportamento e algumas coisas importantes para o nosso dia a dia, seja na nossa vida pessoal ou seja até no nosso trabalho. Então é isso, pessoal, vamos ler aqui o capítulo 3 do livro, que o título é Derrube a Grande Muralha do Medo. O autor começa desse jeito. Sophie Berrand, originalmente uma garota nerd com óculos fundo de garrafa de Pittsburgh, subiu ao topo de um monte de lixo nas Filipinas. Sophie sempre gostou de viajar e visitou mais de 30 países, mas aquilo era diferente. Em Manila, ela assistiu os coletores profissionais de lixo reciclável revirando tudo o que fora descartado na enorme cidade. Sophie foi a Manila como um membro do Kiva. Parênteses, não explicar o que é o Kiva. O Kiva é uma grande organização que financia pequenos empreendimentos ao redor do mundo. Tá? E o autor dá aqui no livro o site para quem quiser descobrir um pouco mais sobre o trabalho que eles realizam, é www.kiva.org. Continuando, então ela foi lá pelo Kiva com a intenção de ouvir, observar e ajudar como pudesse. Foi uma grande decisão onde ela se comprometeu com 4 meses de trabalho voluntários. E antes de partir de Pittsburgh para uma longa viagem à Ásia, Sophie estava ao mesmo tempo empolgada e nervosa. Ajudou o fato dela ter uma longa história de decisões ousadas e não convencionais. Antes de partir para trabalhar como voluntária para o Kiva, tinha atingido uma elevada posição executiva aos 25 anos de idade. Tirou um diploma de MBA ao mesmo tempo em que trabalhava em período integral. Deixou Pittsburgh para morar em Los Angeles e abriu a sua própria instituição beneficente. A pergunta que ela ouve com mais frequência de parentes, amigos e observadores é: como ela não tem medo de tantas experiências novas? Ela não tem medo de ir à Ásia trabalhar nas montanhas de lixo de Manila? Alguns perguntaram. Eis o que Sophie temia e dizia a respeito do medo. Eu tenho medo todos os dias. Tenho medo que as pessoas não acharão que eu estou fazendo isso pelas razões certas. Tenho medo de, por estar em algum lugar ao mesmo tempo e em lugar algum o tempo todo, não ter a chance de criar raízes e formar uma família. Tenho medo de que algo acontecerá a alguém que eu amo, em estar longe demais da pessoa para não poder ajudar. Mas a realidade é que também percebi que é normal ter medo. Se eu não sentisse um grande aperto no estômago antes de uma grande decisão, ela não seria a decisão certa. O medo vem carregado de energia e é um poderoso motivador. E tudo o que eu faço é transformá-lo em algo positivo. Quando você está com medo, seus sentidos são intensificados. Costumo tirar e usar o meu medo para apurar minha intuição. Passo muito tempo sozinha em países e situações nas quais as pessoas não se sentiriam à vontade, mas nada de mal me acontece, porque tomo decisões inteligentes e também uso os meus sentidos e confio que o meu medo me alertará quando me deparar com algo que deve verdadeiramente ser temido. Eu nunca tinha pensado no medo nessa perspectiva. É bem interessante, né? Perceber que o medo, ele é uma mola propulsora. O medo faz com que nós consigamos desenvolver coisas que a gente nunca desenvolveu, que nós consigamos enfrentar algumas barreiras que às vezes parecem intransponíveis, né? O medo, ele acaba nos fortificando muitas vezes. Bem interessante o que o autor diz. Eu vou pular uma parte aqui. No meio desse terceiro capítulo ele faz um questionamento. Do que você tem tanto medo? Daí continua ele. O medo começa com uma preocupação indefinida. Uma voz lá no fundo da cabeça dizendo que você não é bom o suficiente,
que você não conseguirá fazer nada importante ou significativo e que é melhor desistir de cara e parar de tentar. A mensagem implícita é: quem você pensa que é? Costumamos imaginar essas palavras vindas de outras pessoas. Talvez alguém que nos magoou há muito tempo ou uma pessoa negativa presente na nossa vida. Essas vozes não são totalmente irrelevantes. As consequências do desprezo e da agressão são reais. Mas também é verdade que elas podem ser produzidas ou exageradas pelas nossas inseguranças. Como os maiores desafios que enfrentamos normalmente são internos, precisamos lidar com eles primeiro. Quando refletimos profundamente sobre nossas inseguranças, normalmente descobrimos 3 medos específicos: o medo do fracasso, o medo do sucesso e o medo da mudança. O maior deles é o medo da própria mudança. Sempre que damos um grande salto, sabemos que, não importa o que vai acontecer, nossa vida provavelmente será diferente. Para muitos de nós, é assustador dar esse salto. Eu confesso que para mim também é muito difícil, às vezes, dar um salto muito grande, entrar no desconhecido sem saber o que vai acontecer. Continua o autor. Se todos os outros fatores forem iguais, geralmente resistimos à mudança, até a dor da transformação ser menor do que a dor que permaneceu e permanecerá na situação atual. É por isso que profissionais incompetentes ou até hostis conseguem permanecer em um emprego por muito mais tempo do que deveriam, porque os gestores não querem um transtorno de procurar e internar alguém para substituir a laranja podre. Também é por isso que as pessoas aceitam todo tipo de situações improdutivas, ou pura e simplesmente nocivas, desde empregos que sugam sua energia sem produzir um retorno à altura, até relacionamentos disfuncionais. Para romper o ciclo do medo do desconhecido, deve se tornar menos intenso do que a aceitação passiva da situação atual. Isso pode ser feito de 2 maneiras: intensificar a dor da situação atual ou reduzir o medo da situação desejada. Algumas vezes não cabe a nós decidir entre as 2 opções. É difícil, pois o momento decisivo é que vai ditar a nossa história. Interessante algumas coisas que o autor fala nesse livro. Ele continua com a história que ele conta no início, e é bem interessante. E na página 61, ele dá algumas dicas, onde ele chama algumas coisas das quais atualmente tenho medo. Aqui são palavras do próprio autor. Ainda estou só no capítulo 3. Será que um dia conseguirei terminar esse livro? A outra. E se o livro for ruim? E se receber uma crítica ruim? Ou pior, se ninguém sequer criticar? Tenho medo das forças da mediocridade e da letargia, de ficar confortável demais ou preguiçoso. Quando viajo, tenho medo de tentar falar em outra língua. Um outro medo do autor. Algumas vezes sinto-me paralisado. As pessoas dizem que querem conversar e viajar comigo. E eu penso, e agora? Elas vão descobrir que nem sempre eu sou tão importante e empolgante quanto pareço. Tenho medo de as pessoas acharem que é tudo fingimento. Tenho medo de envelhecer e deixar passar alguma coisa fundamental. Eu fiz a minha listinha das coisas que eu tenho medo, de acordo com o que o autor diz aqui, O Poder dos Inquietos. Que tal você fazer a sua lista? Não compartilhe com ninguém, a lista é tua, mas faça a sua lista daquilo que você tem medo e tente, de uma maneira correta, tentar reduzir esse caminho do medo, que às vezes o medo acaba travando e atravancando a nossa vida. Beleza, gente? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu joinha, aperte ali as notificações e aguarde que
ao longo do tempo eu vou produzir mais alguns desses vídeos. Valeu, gente! Tchau, tchau!